Olá, paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro de Salmos, Salmo de número 2. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada, abra livro de Salmos, capítulo 2, versículo 1. Abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 1. Eu creio que Deus irá falar contigo de uma forma tremenda através do livro de Salmos, capítulo 2, versículo 1. Tem por título esse salmo: O reinado do ungido de Deus. Salmo de número 2, versículo 1 adiante. Esse salmo ele vai do versículo 1 até o versículo 12. Então, do versículo 1 ao versículo 12. Salmo de número 2, versículo 1 até o versículo 12, que tem por título O reinado do ungido de Deus. Amém? Salmo 2, versículo 1 diz assim a palavra do nosso Deus nesse momento: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aqueles que habitam nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, o seu tempo lhe há de falar, no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pode-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e a despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sedes prudente, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegria, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereça no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Aqui, o reinado do ungido de Deus, nós sabemos que o ungido de Deus, Jesus, o reinado dele sobre a terra, algo tremendo. Versículo 1 diz: Porque se enfurece os gentios. Lembrando que a palavra de Deus, quando fala sobre gentios, está falando de todos aqueles que não são judeus. Amém? Porque se enfurece os gentios e os povos imagina coisas vãs. Aí aqui diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quer dizer, rompendo laços com o Senhor e sacudindo as suas algemas. Quer dizer, nós sabemos que quando nós servimos ao Senhor, como o Senhor, nós obedecemos tudo o que o Senhor nos ordena, o que o Senhor nos manda. Nós somos quase que algemados sobre o altar, mas é uma algema de alegria, porque servir ao Senhor é um privilégio, mas nós estamos acorrentados no Filho de Deus, porque tudo que nós pedimos em nome dele, para a glória dele, pelo mover dele, ele nos concede.
Essas algemas que nos aprisionam em Deus, em Jesus, é algo glorioso. E aqui está dizendo que eles querem se livrar, que eles querem, amém, sacudir as suas algemas. Versículo 4 diz: ri-se aqueles que habitam no céu. O Senhor zomba deles, porque nós sabemos que quanto mais nós se aproximamos do Senhor, mais Ele está conosco. Quanto mais nos afastamos, mais Ele se afasta. Então, no céu, quando vê se alguém se afastando, ri, porque sabe que vai perecer, sabe que vai, amém, enfrentar momentos difíceis e momentos ruins. Versículo 5 diz: na sua ira, o seu tempo lhe há de falar, e no seu futuro os confundirá. Aqui deixa bem claro, amém, na sua ira, a ira do Senhor, entenda, o Senhor é amor, mas Ele também é fogo consumidor, o Senhor se ira, e quando o Senhor está irado, não queira deixar o Senhor irado, porque a ira do Senhor é algo complicado nas nossas vidas. E também fala sobre o tempo, porque nós sabemos que o Senhor, Ele é o Senhor do tempo. Lhe há de falar no seu furor, os confundirá, quer dizer, na ira do Senhor, lhe há de falar o seu furor e os confundirá, porque o Senhor, ele fala através da ira, ele fala que está indignado, ele fala que não está se agradando, ele fala, amém, através da ira. Por isso que diz, versículo 5, na sua ira, a seu tempo lhe há de falar. Então, é no tempo de quem? Do Senhor. E ele fala através da ira. E esse furor e essa ira confunde muita gente. Versículo 6 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Falando de quem? De Jesus. Foi gerado pelo próprio Deus. Amém? Versículo 8 diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Tudo, a terra, o poder, o soberania está nas mãos de quem? De Jesus. Está nas mãos de Jesus, tá? Satanás já está subjugado. Então tá tudo sobre as mãos dele, possessão dele. 9. Com a vara de ferro as regerá e a despedaçará como um vaso de oleiro. Aqui fala que o Senhor rege a terra com vara de ferro. Quer dizer, tem uma rigidez, porque ele corrige a todos a quem ele ama. Não pensa você que o Senhor passa batido em alguma coisa, que ele passa a mão na cabeça de alguém. Não. Se for preciso, ele despedaça o vaso. E quando ele despedaça o vaso, dói. Dói, mas é necessário. Ele não remenda, ele faz de novo, porque ele é orelho. 10. Agora, pois, ó reis, sedes prudente, deixa-vos advertir, juízes da terra. Está deixando claro que os reis da terra sejam prudentes e deixai-os advertir, porque muitos deles não querem ser advertidos pelo Senhor, não querem ser corrigidos pelo Senhor. Aí aqui diz, versículo 11, servir ao Senhor com temor, quer dizer, respeito. Servir ao Senhor com temor, com respeito, entendendo que Deus é grande, que nós somos pequeno, que Deus pode todas as coisas e nós não podemos nada. Alegrai-vos nele com tremor e alegra-se no Senhor com respeito. Que venha ser uma alegria entendendo quem é Deus. E porque nós entendemos quem é Deus, isso gera dentro da gente uma alegria tremenda. Porque nós sabemos que Deus é poderoso, mas que Ele é misericordioso, que Ele é longuíssimo em se irar, que Ele é o todo-poderoso, que Ele é o tremendo de Israel, que Ele é e fora dele não há outro. Amém?
Aí diz aqui também, beijai o filho para que se não irriteis e não perecerás no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará com a ira. Quer dizer, beijar o filho, está perto do filho. Filho de quem? Filho de Deus. Está perto. Bem-aventurados todos os que nele se refugie em Deus. Busque a face de Deus, se aproxime de Deus, esteja na presença do Senhor. Esse salmo é glorioso, esse salmo ele é tremendo. Vamos recapitular e vamos ler novamente. Acompanhe também na sua Bíblia, leia juntamente comigo e eu tenho certeza, Deus está movendo através desse salmo de número 2. Aí diz aqui, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudimos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Da sua ira ao seu tempo, lhe há de falar no seu furor e os confundir. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Como vara de ferro as regerás e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, serve ao Senhor com temor e alegria, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não se irrite e não pereça no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Essa palavra falou ao teu coração? Eu tenho certeza que falou. Não esquece de compartilhar. Compartilhe com a sua família, com os seus familiares, nas suas redes sociais. Pode ser que alguém nesse exato momento precise ouvir essa palavra, precise receber essa oração, precisa receber esse direcionamento dos céus. Então não guarde essa bênção só para você. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Se você gostou desse salmo de número 2, deixe o seu joinha declarando que você gostou. Qual experiência, o que você aprendeu, o que Deus falou contigo através desse salmo. Comente aqui embaixo. Eu leio e respondo todos os comentários. Não deixe de responder. Comente aqui embaixo. Faça o seu comentário e pode ter certeza que eu leio todos eles. Amém? E se você ainda não ativou o sininho de notificações, ative, para que você não perca nenhum vídeo desse canal. E todas as vezes que eu colocar vídeo novo, o YouTube ele te avisa e assim você não perde a chance de ser abençoado através da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva ligeiro, ainda dá tempo, é de graça, não custa nada. Além de ser de graça e não custar nada, você ainda entra no meu ciclo de oração, no qual eu tenho orado, apresentando todos os inscritos, todos os que curtem, compartilha e comenta nos vídeos. Eu tenho orado pedindo para Deus abençoar sua vida, sua casa, os seus projetos. Vamos orar? Estenda as mãos juntamente com as minhas, feche agora os teus olhos e vamos falar com o Senhor Deus da nossa alma. Senhor Deus, ó Pai, Senhor, eu te apresento essa vida, meu Pai, que está, meu Pai, com as mãos levantadas, meu Pai, orando, clamando ao Senhor
nesse exato momento, pedindo para o Senhor força, pedindo para o Senhor sabedoria, pedindo para o Senhor discernimento. Senhor, eu te peço, alcance essa vida, toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés, tira, meu Deus, todo o desânimo, tira, meu Deus, toda a barreira, tira, meu Deus, tudo que não provém de ti. Deus vai fazendo a tua obra, Deus vai fazendo a tua obra, Deus vai fazendo a tua obra, vai movendo sobre essa vida, vai movendo sobre essa causa, vai operando, meu Pai, o teu milagre. Deus manda dizer, confia no teu Deus, creia no teu Deus, creia porque Ele vai fazer milagre. Senhor, abençoa aqueles que são inscritos, que curte, que compartilha, que comenta, que o Senhor venha adentrar sobre essa casa, que o Senhor venha adentrar sobre esse ambiente, que todo o peso, que toda enfermidade, que toda palavra de maldição proferida, ó, toda seta maligna, bata, retirada, lá, xiribicanta, labachai, vai movendo, Pai, vai movendo, Pai, vai movendo, Pai, opera o teu milagre, entrega sobre as nossas mãos a tua bênção e a tua vitória, em nome de Jesus, amém. Toma posse em nome de Jesus, amém?